E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui começando um novo projeto da Não Pensa Pitch, que é o podcast para entrevistar os Arbmakers. Hoje eu tenho muito prazer aqui de entrevistar o David, um Arbmaker que já faz um dinheiro legal nas arbitragens, consegue ter algumas estratégias diferentes. E eu queria primeiramente, David, te agradecer pelo conhecimento da arbitragem de algo que você passou. Hoje até um vídeo aqui no YouTube do canal. E também queria que você se apresentasse aí, de qual estado você é, quantos anos você tem, se você tem uma profissão além da arbitragem, se você faz a arbitragem como profissão ou como investimento. Queria que você me respondesse um pouco sobre isso aí. Boa tarde, meu nome é David, sou do estado de Minas Gerais e estou com 26 anos. Atualmente a arbitragem ela é minha profissão. Beleza, David. E como que você chegou até a arbitragem? Você já apostava antes? Qual foi seu caminho até chegar na arbitragem? Que você passou antes de chegar na arbitragem, dentro do mercado esportivo? Então, eu trabalhava em CLT em uma empresa que me desgastava bastante durante 6 anos. E chegou um ponto em que eu fui atrás de algo para me ajudar a ter mais estabilidade e tempo de qualidade com minha família. Comecei através das apostas esportivas e fui buscando conhecer mais sobre vários tipos de investimentos. Acabei encontrando no mercado de galgos americanos uma oportunidade muito boa nas apostas. Acabei estudei bastante, vários dias, até que eu comecei a criar confiança e começar a apostar. Então começou a dar muito bom na época, né? Acabei até virando analista do Snoopy Chips, que era uma empresa na época, né? Agora tá só em futebol, mas na época foi muito bom pra mim. Então me agregou bastante, eu fui de 0 a 100 muito rápido, e quando acabou os galgos americanos dos Estados Unidos, a Bet365 parou com eles, acabou sendo ruim. Tive que encontrar outras oportunidades no mercado. Uma dessas oportunidades foi nos galgos do Reino Unido. Não é a mesma coisa, ficou naquele teorema da escada lá do Netuno, né? Ia, não ia. E de uma forma bem curiosa, eu acabei encontrando a arbitragem, que foi numa entrada que eu fiz na odd 8 na Bet365 pro galgo da Beck, né? Acabei fazendo um top 3 lá também. E eu sempre olhava na Betfair, eu sempre dava uma olhada lá como é que tava a odd, né, pra ver se eu estava certo ou não. E na Betfair tava a odd 3.5 para Beck e 3.6 pro Lay. Eu já vi vários vídeos no Netuno, então eu sabia como dar cash. Aí eu falei, vou testar isso daqui, né? Porque olha, o cash out vai estar alto. E acabei fazendo o cash lá na Betfair, né? E foi dessa maneira que eu conheci a arbitragem. Eu nem sabia o nome na época. E eu comecei fazendo isso todos os dias. E eu tive um salto muito grande nesses dias na arbitragem, né, em Gal. E depois disso aí que eu passei os dias operando dessa maneira, que eu fui ver que existia um nome, que era arbitragem, o pessoal fazia em futebol, outros eventos aí, mas mudou bastante a vida na arbitragem. Nossa, David, muito massa a sua história, porque é diferente, né? Não é, a maioria das pessoas chegam através de algum grupo, ouviu algum podcast no YouTube, ou algum anúncio, tanto no Instagram, ou algum anúncio em algum blog sobre isso, fica meio desconfiado, né? É comum as pessoas terem desconfiança sobre esse mercado de green, que às vezes para facilitar o conhecimento, para atrair público, né, comprar público, as pessoas que sabem colocam uma linguagem muito simples de entendimento ou muito com marketing mais agressivo, assim, e aí atrai muitas pessoas. Eu comecei de uma forma bem também diferente, assim, eu não tinha muita noção. Aí o Lucas Schilt falou de uma coisa de apostar no bar e depois na dupla chance na casa, e eu comecei a fazer, e depois eu comprei alguns cursos e me aprofundei no inglês, no conhecimento de surebet em inglês, e aí fui caminhando sozinho. Mas o seu é muito interessante, a sua forma de chegar à arbitragem, porque normalmente não é assim, né? Você foi uma coisa de você com a tela ali. Então, interessante. E o Netuno, mais uma vez, na vida de mais pessoas. Eu sou muito fã do Netuno, acho ele um cara muito gente fina. E como foi essa parte depois que você teve esse conhecimento? Você já foi lucrativo no mercado de apostas em galgos, percebeu que o mercado britânico, né? Acho que foi o mercado britânico que você falou, é um mercado mais complicado, né?
nas odds ali, talvez os cachorros são mais equilibrados e eles é mais difícil você conseguir ter uma assertividade maior. E como é que foi isso? Você, após chegar a esse conhecimento sozinho, começou a ver o lucro, você desistiu das apostas em galgos ou você manteve as duas coisas? O que que aconteceu depois que você percebeu isso? No início eu tentei equilibrar os dois investimentos, né? Só que ao longo dos dias eu fui percebendo que estava sendo muito cansativo, muito estressante, porque era 24 horas basicamente na tela. Eu analisava os cards dos galgos, eu comprava um site, né, para analisar. E eu analisava de noite, saía os cards, eu ficava até 1 hora da manhã, 2 analisando. Aí chegava no outro dia de manhã, eu repassava os galgos que eu achei melhor no grupo. E isso tomava muito tempo já. E só à tarde que eu ia analisar, que eu ia operar na arbitragem nos galgos. Então isso estava tomando muito tempo e o lucro não estava sendo bacana. Então, na arbitragem, só a parte da tarde eu já estava lucrando mais. Foi aí que eu fui desistindo aos poucos de operar nos galgos, é, nos galgos do Reino Unido, né? Ah, sim, beleza, entendi, David. E depois disso, você começou a buscar informações sobre arbitragem em outros mercados? Como foi essa parte, assim, de começar a olhar para outros mercados, já que você já estava meio que especialista ali em galgos? Então era tudo muito familiar, muito fácil de fazer. Como que você foi olhar as outras modalidades? Porque tem mercados mais difíceis e que necessita de um conhecimento. O que que você fez a partir disso? Quando eu comecei a migrar para o futebol, no início eu achei um pouco difícil, porque eu achei o layout em futebol nas casas um pouco complicado para mim, né? Eu comecei a pesquisar sobre o assunto de arbitragem no YouTube, foi onde eu encontrei seu vídeo lá e acabei entrando no seu grupo. Depois vocês me passaram lá surebet.com para fazer um teste. Eu fiz um teste de 7 dias, paguei os 7 dias lá e fiquei apenas estudando os mercados que aparecia em cada casa. Mercado de escanteio, onde pegava, mercado de handicap, o handicap europeu, o handicap asiático. Fiquei estudando isso daí para não fazer besteira. Não fiz nenhuma entrada, fiquei só anotando mesmo. E depois que venceu esses 7 dias, eu renovei para um mês, né? Aí eu comecei a pegar as entradas e mesmo assim eu cometi alguns erros. Erros tais de como empate anula, eu acabei fazendo em um time, no outro time eu acabei fazendo para o time se classificar. Acabou que bateu nas duas ainda, né? Mas foi um erro que não vou cometer mais, né? Eu espero. E hoje em dia eu já consigo operar em futebol americano, hockey e NBA no ao vivo, graças a Deus. Tem muitos mercados que eu não conhecia, né? Mas tirar um tempo para analisar, para estudar, é sempre bom, caso você queira fazer mais entradas, né? Por exemplo, aí de beisebol, não conhecia, tirei tempo para estudar o mercado, sem fazer as entradas, né? Estudar, por exemplo, as linhas de handicap ali, handicap em escanteios entre pina e play picks. Demorei um tempinho para entender como é que funcionava o handicap em escanteio na pina, e quando vem handicap de escanteio entre pina e play picks demora a cair odd, porque creio eu que algumas pessoas não sabem pegar também as entradas e acaba demorando a derreter a odd. Então demorou um tempinho para eu me acostumar no mercado em arbitragem fora dos galgos. Eu fico muito feliz de perceber que muitas pessoas com um pouco de informação já conseguem extrair um monte desse mercado, né? E você e várias pessoas da nossa comunidade conseguem fazer isso. Então, isso eu fico muito feliz, assim. Eu fico, caramba, gente, o ser humano tem gente que a capacidade é muito grande mesmo, né? Então, você com algumas poucas informações, porque por mais que eu queira ajudar ali no YouTube, eu sei que não dá pra entregar tudo, assim, não é fácil de entendimento, mas de realização, a arbitragem não é uma coisa tão fácil. Mas eu fico feliz de que, às vezes, com uma informação, a pessoa consegue destravar, sabe? Tem vários exemplos de pessoas no grupo, assim, que
estão voando muito e eu sei que é capacidade da pessoa. Ela pegou uma informação, ela consegue desenrolar aquilo, estudar e na vontade vai crescendo. Então eu fico feliz demais de ver isso daí. Aí agora, David, eu queria saber, que é uma coisa que as pessoas gostam muito, que é resultado, né? Qual foi a sua banca inicial para operar os galgos? As pessoas gostam de saber de número. O que que você, com quanto que você começou a fazer só em galgos ali no seu início e quanto que você começou a extrair? Você consegue lembrar mais ou menos o tanto que você conseguia extrair? As pessoas amam ouvir isso porque elas querem saber se é possível ou não. Então, só se eu falo, parece que é mentira, né? Mas quando as pessoas ouvem outras pessoas falando ou elas mesmas conseguem fazer e postar, parece que a coisa fica materializada. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente qual foi o lucro nesse seu início. Outra pergunta também é que, pelo menos pra mim, né? Quando eu descobri esse mercado, eu pensei, meu Deus, que isso, cara? Como assim eu vou ganhar sempre? Você ficou deslumbrado, assim, falou, meu Deus do céu, eu vou ganhar. E demais, eu vou enriquecer rapidamente. Chegou a passar isso pela sua cabeça, dessa segurança de saber que se não bater em uma, vai bater na outra? É só pra também falar aqui que eu, por mais que tenha consciência do que é o mercado, eu ainda sou deslumbrado com esse mercado. Ah, o lucro é de 2%, 3%, não importa. Eu acho incrível você conseguir fazer um lucro desse. Matematicamente, quando você compara com uma renda fixa, é como se a cada um ano da arbitragem correspondesse a 2 anos e meio, 3 anos de uma renda fixa que paga 1% no Brasil. Então isso vai acelerar muito a vida de muitas pessoas. A gente não sabe até quando vai poder ser feito, mas isso vai acelerar muito os investimentos de muitas pessoas. Então eu sou deslumbrado mesmo com todas as dificuldades que sim existem na arbitragem. É um mercado muito bom, né? De ganhar sempre. No início você fica deslumbrado demais, achando que vai ficar milionário, né? Que todo mês, todo dia eu ia ganhando 1.000. Minha banca inicial era 10, né? Aí chegou a 20, foi minha primeira limitação, que durou ali em torno de 12 dias, eu acho, minha primeira limitação, né? Aí foi, era 1.000 todos os dias, e eu achava um mercado maravilhoso. Ele é maravilhoso, né, até hoje. É, que eu me lembro que em Galgos dava para extrair 10, um pouquinho a mais no mês. É, e começou a recair um pouco, né, por causa que a limitação começou a ficar mais recorrente. Então, que antes demorava 10 dias para ser limitado, começou a cair para 5. Até hoje, agora deve estar uns 2 a 3 dias. Às vezes passa de um dia, então caiu bastante, né? No mercado de galgos, que dava para fazer 10 até mais todo mês. E como que você tá? Como é que é falar sobre o que você faz para sua família, ou então para conseguir uma parceria? Porque muita gente acha que é pirâmide, golpe, e eu entendo e respeito essas pessoas porque também eu achei que era quando eu me defrontei com para poder comprar um curso, né? Eu ficava pensando, pô, será que não é um golpe? Será que não é uma pirâmide? Será que é... Porque por mais matematicamente fizesse sentido a minha cabeça, fizesse é, se fosse uma coisa que era de entendimento tranquilo, a gente fica com dúvida. É normal, o Brasil passa por tantos problemas, né, assim, que é normal você se sentir nessa situação. E como que você faz com isso? Você explica, a outra pessoa explica por você? Como é que você lida com isso? Porque você está com mais limitações, é porque sua banca está maior, você está utilizando uma frequência maior de entradas. Como é que você lida com isso aí? Essa parte ela é um pouquinho mais complicada, né? Que muitas pessoas não entendem o que a gente faz. Eu tento explicar de uma maneira mais fácil, mais simples de entender. Eu falo que eu compro e vendo ações no meio das apostas esportivas. E quem consegue explicar isso melhor, de uma forma melhor, é minha esposa. Ela consegue explicar isso de uma forma mais inteligente que eu mesmo. Eu tenho dificuldade, mas principalmente
quando é uma pessoa um pouco mais de idade. Mas hoje eu tenho pessoas que fazem por mim, então tem sido mais tranquilo. E também o valor que eu ofereço, as pessoas normalmente querem. E elas entendem ao longo do tempo que, pô, é uma aposta. Já que não. A gente sabe que é um investimento, mas já que as pessoas não conseguem entender isso, a gente não precisa ficar dando cabeçada na parede. A gente só explica uma aposta, tá aqui, ó, tá tudo comprovado, é isso aqui e pronto. Entendeu? Então, é bom a gente seguir nesse caminho aí. David, e hoje como que tá seu operacional? Qual é o tamanho da sua banca para fazer arbitragem? Hoje em dia tá 20 e pouco, porque tive alguns. Comprei algumas coisinhas, comprei uma moto recentemente, então usei a banca que eu tinha ganhado, no caso, e por isso o valor diminuiu, mas acho que aos poucos, ao longo dos meses, né, a gente recupera isso fácil com investimento. E você trabalha quantas horas por dia, assim? Você tem um escritório para fazer isso? Fica num local separado para fazer isso, como se fosse algo tradicional? E outra coisa, qual é a sua meta por mês? Você tem uma meta? Você projeta uma porcentagem de banca? Tipo, eu quero fazer pelo menos 30% da banca, pelo menos 50% da banca. Como que você lida com essa parte de previsão pro mês seguinte? Eu transformei o quarto de hóspede em meu escritório e eu não tenho meta no mês, eu tento extrair o máximo que eu consigo do mercado e acabo vendo o que tem de jogos no dia, vejo os mercados que tem mais liquidez e eu opero só nesses mercados, né? Seja futebol, hockey, NBA, beisebol. Então, de manhã até de noite com pequenas pausas. São as horas que eu acabo trabalhando. E quando não tem jogos com liquidez boa, jogos grandes, eu acabo não operando, fico o dia pegando conta, né? E fico mais de boa no dia. E as minhas metas para os próximos meses é sempre extrair extrair mais que eu tirei no mês anterior. E essa é a minha meta, sempre ganhar mais. A minha meta é essa, se no mês eu tirei 7, no próximo eu quero tirar 8. Se no mês eu tirei 8, o próximo eu quero tirar 9. Sempre extraindo o máximo do mercado. Bacana, muito bacana. Eu acho esse crescimento um pouco mais próximo, assim, né? Não buscar muita coisa. É uma distância muito grande de um lucro de um mês para o outro. Isso causa uma tranquilidade maior, né? Eu nesse mercado busco sempre tranquilidade, assim. Sempre não pirar, não surtar porque aconteceu, sei lá, uma perda ou porque o dia não tá bom. Porque senão a gente acaba sofrendo desnecessariamente, né? E, David, é, há quanto tempo você já está no mercado? E também, se você puder falar um pouquinho pra gente de conquistas, você disse que comprou já uma moto, né? O que que você já conseguiu fazer e faz com o dinheiro que você tem de lucro da arbitragem? E você já está planejando alguma coisa? Daqui a pouco eu vou entrar num assunto chato, né? Que é a regulamentação das apostas. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas, digamos, vamos ignorar essa resposta sua, vamos ignorar a regulamentação. O que que você projeta aí para sua vida com o lucro da arbitragem? Eu estou na arbitragem desde janeiro desse ano. E as conquistas veio vindo graças ao aumento da banca, né? Que primeiro consegui comprar alguns móveis aqui para casa, tava faltando bastante coisa, né? Então, cada vez que vinha crescendo a banca, eu vinha comprando algumas coisinhas. Aí, recentemente comprei a moto, né? Compramos uma moto porque minha esposa faz faculdade e a gente sempre pagava o Uber, então eu paguei a moto graças à arbitragem, então é, é menos um gasto, né? É uma conquista grande já. E as conquistas futuras vai ser nossa casa, nosso apartamentos, o investimento em imobiliárias. E ao longo do tempo vamos conquistando, né? É muito bom ouvir isso, David. Eu fico muito feliz. Pra mim, eu fico feliz de ver a galera postando lucro. Eu gosto muito disso.
Eu queria saber se você hoje trabalha dentro do mercado esportivo apenas com arbitragem ou se você, sei lá, segue algum tipster e tem uma banca para fazer apostas. Se você aposta sozinho, seja lá em galgos ainda ou outro mercado. Se você não gosta de apostar e você só quer mesmo fazer arbitragem, que é um investimento, digamos assim, de renda fixa que tem um crescimento mais acelerado do que a renda fixa tradicional. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ultimamente eu só estou na arbitragem mesmo, é meu foco principal, né? Que é a fonte que está nos dando mais dinheiro, então o foco é só nela. Às vezes, quando eu tô de boa em casa, eu acabo fazendo umas entradas em galgos, mas nada que eu coloco muito dinheiro, não. Eu coloco ali 10, 20 reais só pra ver se eu não perdi a manha mesmo. Só que o foco é na arbitragem. Eu já segui muito tipster, já segui uns tipsters bons, né, que fazia em outros mercados, era futebol, por aí, mas nem se compara, né? Porque tinha mês que você fazia 7% da banca, era mil maravilhas, né? E tem mês que você fazia menos 2 negativo, era sempre dessa maneira, nunca era um lucro constante, né? Então na arbitragem o bom é isso, que você sempre vai lucrando, entendeu? Então é a melhor fonte de renda. Bacana, realmente eu acho assim, quem quer trabalhar com apostas, apostando mesmo, acho que tem que ter, primeiro, um psicológico muito bom, segundo, um conhecimento matemático muito bom e terceiro, uma banca muito grande e já ter, sabe, um desenvolvimento em outras áreas da vida, em outros investimentos da vida, porque senão a cada prejuízo mensal vai acabar perdendo a mão e fazendo coisa errada. Então, eu acredito que as pessoas precisam primeiro fazer arbitragem ou só fazer arbitragem e depois acoplar um investimento variável dentro já com uma pequena parte da banca, que é o que eu estou lutando para fazer e pretendo começar, mas enfim, não sou muito apegado às variações que o mercado de renda variável impõe, sabe? E então, David, eu queria saber mais algumas coisas aqui, já para a gente terminar a nossa entrevista. Eu queria saber quais casas você está trabalhando hoje, como que você divide o valor entre essas casas e também, para fechar aí, eu queria que você desse um conselho para quem está começando, o que fazer, como fazer, com quanto começar, porque uma coisa é só eu falando, outra coisa é a visão de outra pessoa, né? E aqui a gente não tem uma visão, não é uma visão que vale. A gente tem que ter humildade de saber que a gente aprende com todo mundo. Eu já aprendi com você e com muitas outras pessoas da nossa comunidade da Não Pensa Pitch. E queria agradecer você por participar dessa entrevista e muito sucesso aí pra gente nas arbitragens, tanto em galgos quanto nos outros mercados. Valeu, mano. Muito obrigado pela oportunidade, Pedro, de ser entrevistado, de aprender um pouco mais, de sempre passar conhecimento. E muito obrigadão. As duas casas que eu uso mais é a Pinnacle e a Playpix. As duas casas elas cruzam muito escanteios, cruzam muito handicap em escanteio. E eu acho essas duas casas perfeito para isso. A terceira casa que eu uso um pouquinho menos, mas sempre deixo um dinheiro guardado lá, caso surja a oportunidade, é a 188. Essa casa é muito boa por causa da liquidez, mas tem poucas oportunidades. Mas sempre quando aparece, eu já deixo o dinheiro lá guardado. Eu uso a Novibet, mas eu não aconselho ela muito para as pessoas não, por causa dos problemas, né, dela. E são só essas três casas que eu uso. Pinnacle, Playpix e 188. Bet365 eu uso mais para galgos, mas Bet365 ultimamente só estou usando as contas limitadas para galgos. E é isso. O capital que eu deixo 2K em cada casa, na Pinnacle e na Playpix eu deixo 2K, deixo
3K na 188 para não ficar depositando toda hora, né? Essas duas, quando é as mais que eu uso, que é a PlayPix e a Pinnacle, eu deixo 2K em cada, que acaba um dinheiro em um, eu já deposito. Então eu fico sempre nessa aí. Pro pessoal que está começando agora, eu aconselho primeiramente não largar o emprego, igual eu fiz, pelo amor de Deus, não faça isso. A segunda coisa, começa em casas boas, confiáveis, Bet365 é uma boa casa, Betano é uma boa casa, Betfair SB é uma boa casa para quem está começando. Eu não aconselho a Pinnacle para quem está começando por causa do rollover 3 vezes. Ao invés da Pinnacle, eu indico a Bolsa. A Bolsa já tem a Pinnacle, então é a Bolsa que eu aconselho. Então eu aconselho essas 4 casas, né? Bet365, Betano, Betfair SB e Bolsa. Essas 4 casas já é maravilhosas para quem está começando, entendeu? E não depositar todo o seu dinheiro nas casas, porque vai ter um momento que você vai precisar depositar mais em uma casa. Então, divide seu capital em 70% e deixa 30% para o seu bolso, caso você precise depositar nas casas, não ficar sacando todo momento. Aí, quando você precisar, você só deposita nas casas. Isso já economiza bastante, já evita um pouco da limitação fazer isso, né? E evita que você fica sacando a todo momento. Para quem está começando, é muito bom também, ao invés de já meter a cara, tipo, já começar com grana, tira 7 dias ali na surebet.com, vê as entradas que aparecem nas casas que você quer, entendeu? Olha onde é cada mercado em cada casa. Durante 7 dias faça isso. Nem coloca dinheiro no mercado. Foi o que eu fiz, entende? E é muito bom, porque aí você já pega agilidade ali. Tu já sabe em cada casa onde está o mercado que vai precisar no site, entendeu? Aí quando acabar os 7 dias, renova para 30 dias, aí sim, começa com pouco. Começa com uma graninha ali só para pagar a mensalidade do site no próximo mês, entendeu? Já começa com pouco, que aí você vai aumentando cada vez você for ganhando mais, entendeu? Quanto mais você adquirir experiência, mais você vai ganhando, entendeu? É isso, a minha dica é começar com pouco, para que quando você cometer um erro, todo iniciante comete erro. Então, quando você cometer um erro, você vai cometer o erro com pouco dinheiro. Esse é um dos principais fatores para quem está começando a fazer surebet, na minha opinião. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, Pedro. Foi muito bom esse bate-papo. Estamos precisando, é só chamar. Estamos aí sempre para agregar aí na arbitragem, sempre para crescer o mercado. Que o pessoal que está começando agora comece com pouco dinheiro, vai crescendo aos poucos, sem ganância. Que você vai errar no início, mas depois só crescimento. E muito obrigado pela sua oportunidade, Pedro. Precisar aí é só chamar. Tamo junto, valeu.